Oi, crianças! Hoje, na nossa atividade de língua portuguesa, nós vamos iniciar uma etapa de produção do nosso conto de mistério e assombração, tá? Daquele projeto de língua portuguesa. Então, habilidade, né? Planejar, produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas ou outros textos do campo artístico literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente. Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo na leitura de textos do campo artístico literário. No caso aqui, nós vamos fazer um conto de mistério ou assombração. Aí vocês vão escolher, tá? Essa primeira etapa, a Pro quer recordar com vocês o esquema gráfico que nós fizemos de um outro texto, numa atividade anterior do ler e escrever, tá? Então, lá a Pro vai mostrar ele pronto, mas antes eu gostaria que vocês, no caderno de vocês façam esse esquema gráfico aí. Título, personagens, características, enredo, situação inicial, conflito, clímax, desfecho, tempo e espaço. Isso, então, nós fizemos o esquema da velha de um olho só. Então, o título foi ali, né? Em cima lá, o primeiro personagem, o menino, e algumas características dele. Depois da velha de um olho só, porque era o segundo personagem, e algumas características dela, tá? Então, ao longo do texto, conforme nós íamos lendo, ia aparecendo as características, tá? E por que nós estamos falando isso? Porque quando nós formos fazer o nosso texto, nós precisamos ter observado essas características aí dos personagens, tá bom? Bom, depois, o que vem aqui? Vamos olhar lá. Enredo, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, lá. Qual que era o enredo? Qual que era a história, né? Descobrir o que havia naquele quarto assombrado lá, tá bom? A situação inicial, como começou? Com o aparecimento da velha de um olho só. Ela surgiu, né? E teve toda a história. O conflito salvar os meninos presos pela velha, né? E se salvar. Um dos dois ele tinha que fazer, né? E como sair daquele quarto, aí vem o clímax, né? Então ele ficou numa situação difícil. Então foi o ponto mais que mais chamou atenção nessa situação difícil que ele estava passando, foi que ele precisava sair daquele quarto, fugir da velha, né, de um olho só, e ele não sabia como fazer isso. Então, aí, o que aconteceu na história, né? Como foi o desfecho? Surgiu o gato, né? O gato surge e dá tempo para o menino fugir, tá bom? Então, toda essa sequência, ela é importante na história, senão perde o sentido. Então, vamos lá. Tempo e espaço. Então, quando que aconteceu? Quando que aconteceu a história? Quando se passou essa história? Foi à meia-noite. Né? Então, em alguns contos a gente vê que sim, foi no cemitério à noite também, foi durante o dia, né? Foi numa tarde. O tempo que vai acontecer a história tem que ser escolhido. E o espaço? Onde aconteceu essa história? No cômodo da casa, que sempre ficou fechado. Né? Então era ali que estava todo o mistério da velha de um olho só. Isso aqui é o esquema, tá? Nós não vamos fazer novamente o da velha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse esquema com as nossas ideias. Mas nessa segunda etapa, nessa primeira etapa que a gente vai escrever no caderno, a segunda atividade vai ser assim, ó. Pense em cada etapa que trabalhamos e comece a pensar na sua história. Copie esse esquema no seu caderno e complete com as suas ideias. Então, esse primeiro momento, nós vamos fazer, cada um vai fazer o seu, tá? Você vai imaginar, olha lá, o título do conto, o que, né? Os fatos que determinam essa história. Essa história vai ser de conto de mistério? Vai ter um mistério? Vai ser assombração? Né? O que vai acontecer? Então, você já vai imaginando aí. Quem serão os personagens? Você vai estar na história? Você vai contar de alguma pessoa, de duas pessoas? Quem serão os personagens? Quais serão as características desse personagem? Lembra lá do esquema, tá? Como? O enredo. De que modo, como se acontecem os fatos, né? Essa história vai contar sobre o quê? Como que vai acontecer isso? Então, você já vai imaginando.
onde, o lugar, que lugar que vai ser essa, que vai acontecer essa história que você escolheu aí nas suas ideias, né? Em que momento, quando? O momento em que se passam os fatos. Vai ser tudo, por exemplo, lá no quarto do olho da velha de um olho só, foi à meia-noite, né? Na casa dele, num quarto específico. E a sua história, onde que vai acontecer? Por quê? Qual a causa dos acontecimentos? Por que tudo isso aconteceu? Né? Vai acontecer. Esse aqui vai ser a primeira etapa que nós vamos fazer, tá bom? Num outro dia, nós vamos fazer outras coisas importantes que terão que estar na nossa história. Mas essas daqui são as principais, tá bom? Então, você vai fazer, primeira atividade, colocar este esquema gráfico, tá? Para você não esquecer tudo que tem que ter na sua história. Vai recordar como que funcionou lá na história da velha de um olho só e vai pensar numa história nova que você irá criar, tá bom? Então, toda história que você vai escrever, é importante que você faça um planejamento dessa história. O que vai acontecer para ela ficar interessante? Senão você acaba escrevendo e esquece, faltou tal coisa. Então, para ficar bem feitinha, bem interessante, ela tem todas essas etapas. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira atividade que nós vamos fazer da etapa do nosso projeto do conto de assombração e de mistério, tá bom? Então, até mais, um beijo. Qualquer dúvida, chama a professora.